Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Lígia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como foi a minha leitura, foi a primeira vez que eu li, não é uma releitura, do livro O Mago, a incrível história de Paulo Coelho. Esse livro foi escrito pelo Fernando Moraes em 2008, é uma biografia, até que assim, né, já se passaram vários anos, mas até 2008 do nosso amado Paulo Coelho. Por que eu quis ler? Porque eu tô numa fase muito grande, eu tenho esses hiperfocos, tá? De vez em quando. Eu tô numa fase muito grande de ouvir Raul Seixas, né? E lógico que o Paulo Coelho foi aí, acho que um dos maiores parceiros do Raul Seixas, e resolvi reler inclusive a obra do Paulo Coelho, que eu gosto muito, tá? Gosto bastante, já falei aqui no canal que eu sou fã do Paulo Coelho. Ai, mas você deu aula de literatura, você não tinha que falar mal? Não, eu não vou falar mal, eu gosto do cara, gosto da trajetória dele, né? Gosto dos livros, né, realmente, e não vou falar mal do cara, entendeu? Não importa o que os outros professores pensam, e mesmo que eu não sou mais professora, né, de literatura, graças a Deus, diga-se de passagem, não pela matéria em si, mas pela bagunça que tá o ensino e tudo mais, né? Mas enfim, eu não tinha lido a biografia do Paulo Coelho, eu conhecia algumas coisas dele, assim, de ouvir falar. O meu marido, que também é fã dele, tinha o livro O Mago, né? E deu para não sei quem aí e tal. Daí ele vivia falando: ai, a gente tem que recomprar esse livro, você tem que ler esse livro que é muito legal e não sei o quê. E daí resolvi ler, tá certo? Não tô com o livro físico aqui, tá? Mas fiz a leitura dele e vou comentar alguns pontos aí com você. Em primeiro lugar, é um livro enorme, tem mais de 600 páginas, mas passa assim, ó. É muito gostoso de ler. Né? O Fernando Moraes, ele escreve muito bem, a história é muito boa. Para começar, a história de vida do Paulo Coelho é muito boa. Né? Você fica muito curioso para saber qual é a próxima loucura que vai ter ali. É muito legal. E é muito bem escrito, então é um livro fluido, um livro que você vai lendo e vai querendo saber mais. Você fica curioso para saber. Né? E o Paulo Coelho, vamos combinar que ele fez um feito. Né? O Alquimista, se não me engano, é um dos livros assim de literatura estrangeira mais vendidos e traduzidos no mundo todo, né? É um sucesso. E por mais que falem mal, eu tô relendo o Alquimista agora, tá? Logo vai ser resenha aí no canal. E eu já reli o Diário de um Mago, vou gravar resenha em breve também, tá? Tanto o Alquimista quanto o Diário de um Mago, Valquíria, as Valquírias, Brida, né? Eu já li, aí eu tô relendo agora para ver qual é a minha impressão atual. O Diário de um Mago eu adorei, mas vou compartilhar isso com vocês num outro vídeo, tá? O que o Paulo Coelho fez, gente, foi um feito. É um feito, né? Porque a gente pensa assim, pelo menos aqui no Brasil, as pessoas não leem muito. Agora tá uma modinha aí voltando dos jovens se interessarem pela leitura, o que é maravilhoso. Espero que essa moda pegue mesmo e que os jovens tenham o hábito da leitura. Mas não é um país conhecido muito assim, né, pela leitura, porque tem grandes escritores, é evidente, né? Mas o povo não é muito inclinado. E o que é engraçado é que assim, o Paulo Coelho é famoso no mundo todo. No mundo todo as pessoas gostam dele. Você aí que é de outro país, tem muita gente de Portugal aqui que me assiste, conta aí, o Paulo Coelho é adorado no mundo todo. E aqui no Brasil ainda tem gente falando mal do cara. Ainda tem gente procurando defeito, né? Então, o que a gente tem para falar sobre isso, né? Acho que rola até uma invejinha aí. Mas enfim, né? Vamos falar um pouquinho aí do livro. É claro que eu não vou fazer um resumo da biografia aqui, vou só comentar alguns pontos que eu achei mais interessantes. Então, Paulo Coelho de Souza nasceu no Rio de Janeiro, né? Ele é virginiano, acho que é 24 de agosto, se não me engano, aniversário dele. E ele nasceu numa família de classe média alta. O pai dele era engenheiro, a mãe dele se chamava Lígia, inclusive o meu nome. Né? E ele teve uma infância aí, boa, né? Com primos, com tios, com a avó e o vô perto, né? E ele tem uma irmã e teve uma educação legal e sempre se interessou por leitura, ele sempre gostou de ler. Inclusive, né, diz que ele tem um baú cheio de diários dele, de quando ele era criança, jovem, depois jovem adulto, diz que ele guarda esses diários, né? O biógrafo e o Fernando Moraes diz que teve acesso a esses cadernos. Se fosse eu, nossa, imagina que eu não ia querer ler os diários dos outros, né? Eu sou muito curiosa. E eu escrevo diário também, então eu sei que é legal, é muito legal o exercício de escrever diário, né? E ele sempre teve o hábito da leitura, inclusive quando ele era mais jovem e tal, ele lia grandes clássicos, ele teve acesso, né?
e fazia até avaliações. Ele dava lá estrelas, comentava, fazia um pequeno resumo dos livros, de vários tipos de obra. Então ele sempre gostou de leitura e ele pôs na cabeça que ele seria um grande escritor, que um dia ele seria um escritor de sucesso. Ele encasquetou com isso e conseguiu, né? Bom, então ele cresceu. Na adolescência começou a dar problema, como sempre, né? Os adolescentes se rebelam, se revoltam, e tem até, eu não sei qual livro que conta, é mais recente esse livro, né? Que conta que ele foi internado 3 vezes numa clínica psiquiátrica, porque ele era muito rebelde, ele deixou o cabelo crescer, virou hippie, e os pais interpretaram isso como loucura. Nossa, ele tá louco. E internaram ele, né, na clínica psiquiátrica. O que é assim, imagina, só porque a pessoa é adolescente e está tendo uns chiliquinhos ali, não é assim também, né? Enfim, mas não estamos aqui para julgar, né? Mas naquela época também e tal, eu sei que ele teve experiências traumáticas na clínica e tem um livro dele, se você souber, escreva aí embaixo, tem um livro dele que fala sobre isso, né? Ele colocou uma personagem feminina, uma personagem mulher, mas a gente sabe que ele está contando essa experiência dele. Não li ainda, quero ler em breve, tá? Não vou lembrar o nome do livro, se alguém souber, coloca aí embaixo. E uma coisa que eu não sabia é que ele trabalhou muito tempo em teatro. Ele trabalhou com peças de teatro, ele até foi ator em algumas peças, produziu, namorou atrizes, acho que a Renata Sorrah, né, que ele namorou também, bem nessa época da clínica e tal. Fez produções de teatro aí, isso eu nem não sabia. E sempre foi interessado em misticismo, em ocultismo, desde que ele começou a ler muito essas coisas de ocultismo, se interessar por disco voador, se interessar pelo Aleister Crowley, né? Ele escrevia várias coisas para revistas esotéricas da década de 70, e até que ele conheceu o Raul Seixas. Uma história muito doida que o Raul foi atrás dele, ele escrevia com um pseudônimo, e o Raul foi atrás dele para saber quem era o cara que estava escrevendo sobre disco voador. E era o Paulo Coelho, porque na época a revista para a qual ele escrevia e produzia ali não tinha muito dinheiro. Então ele fazia vários pseudônimos para se passar por jornalistas e escrevia textos, entendeu? Para falar que a revista tinha muitos colaboradores. E daí o Raul já gostava dessas paradas de disco voador e eles se conheceram, né? Ele falou, quero falar com fulano de tal. Daí o Paulo Coelho falou, sou eu que escrevo em nome deste personagem. E eles ficaram amigos. Diz que no começo não foi muito legal a amizade deles, ou ele achava que o Raul Seixas, que na época o Raul Seixas não começou como cantor, né, gente? É outra história bem legal também. Eu tô lendo, como é que chama? Acho que é Não Diga que a Canção Está Perdida. Eu tô lendo esse livro aí também, devagarzinho, porque eu leio muita coisa, né? Tô lendo devagarzinho também, e tá bem nessa passagem aí que o Raul Seixas, ele era produtor da CBS, produtor musical, né? Depois que ele foi virar cantor mesmo. E nessa época eles se conheceram, o Raul convidou o Paulo Coelho para escrever letras com ele. O Paulo meio que esnobou o Raul, achou que o Raul era um mofadinha, esse cara aí trabalha na gravadora, trabalha para o sistema e não sei o quê. E só que daí eles se entenderam e começaram a produzir música juntos, o que foi uma grande bênção para todos nós, porque eu sou muito fã do Raul Seixas, eu sou muito fã da parceria do Paulo Coelho com o Raul Seixas. Eu acho que eles fizeram músicas maravilhosas, né? No Guita, no Krieg Rabandolo, eu amo, né, gente? Vocês sabem que eu amo. E eu acho que é uma parceria, foi um encontro assim de almas mesmo. Daí, nessa época, eles fizeram a Sociedade Alternativa, viraram meio que telemitas, né? Seguiu os preceitos do Aleister Crowley. Daí o Paulo tem um negócio, uma passagem que ele chama, né, do dia que a casa caiu mesmo, assim, acho que ele chama de Noite Escura da Alma, não sei se ele chama disso, eu acho que sim. Ele tem um termo lá para essa ocasião que ele diz que ele foi visitado pelo demônio, né, que as forças, não o demônio em si, mas as forças do mal foram cobrar ele por ele ter se envolvido com o ocultismo. Isso é narrado no livro As Valquírias, que eu tô para reler aí também, tá? Eu lembro que quando eu era jovem, eu tinha lá uns 13, 14, 15 anos, eu sempre gostei de ocultismo, eu sempre gostei de mexer com essas coisas. Quando eu li As Valquírias, ele narrando aquela noite, foi acho que um dia, uma noite lá, que ele e a ex-esposa dele lá foram visitados,
né? Eu falei, pronto, parei com isso agora. Então, se um dia eu encontrar o Paulo Coelho, eu vou falar, olha, se a sua intenção era pôr medo nas pessoas, para que as pessoas não mexessem com coisas mais pesadas e tal, deu certo, porque na hora eu parei de mexer com rituais e com coisas mais diferentes, assim, por causa do Paulo Coelho mesmo, juro pra vocês. E isso é narrado nas Valquírias, tá? Daí, nesse ponto, ele foi preso pela ditadura militar aqui no Brasil, né? Teve esse dia aí que foi terrível, que ele ouviu vozes e cheiro horrível dentro de casa e não sei o quê. E ele foi preso, acho que 2 ou 3 dias depois, que ele foi sequestrado pela ditadura militar. Ele foi preso, daí o pai dele correu lá para tentar acudir, soltaram ele, só que em seguida sequestraram ele, né? Porque eles não prendiam a pessoa assim, né? Eles meio que disfarçavam, soltava a pessoa, mas ali na esquina alguém raptava. E foi o que aconteceu com o Paulo. E depois, muitos anos depois, foram descobrir que ele foi preso no lugar de outra pessoa, que por azar tinha um outro Paulo Coelho, não sei, acho que era Paulo Coelho Pinheiro, que era realmente filiado ao Partido Comunista, visto como subversivo na época, e os caras estavam procurando esse Paulo Coelho Pinheiro, não o Paulo Coelho de Souza, que era ele. E ele foi preso por engano, só que tipo, sofreu tortura e tudo mais, né? E na época daí ele se desentendeu com o Raul Seixas, achou que será que o Raul me caguetou ou não, daí já hoje em dia a gente já sabe que não, né? Tem o canal do Júlio Ettore, procura aí, que ele conta muito essas histórias, tá? Mas no livro do Fernando Moraes tá tudo narrado também com detalhes. E daí ele meio que miou a parceria dele com o Raul Seixas, mas eles foram muito amigos, viajaram juntos, fizeram muitas loucuras juntos, fizeram músicas maravilhosas juntos, fundaram a Sociedade Alternativa, que depois não foi pra frente, inclusive o meu filho Paulinho, meu filho chama Paulinho, né? Não por causa do Paulo Coelho, mas coincidentemente meu marido é Paulo também, né? E a gente é muito fã do Paulo Coelho e do Paul McCartney, eu sei que é muito Paulo, são mil Paulos aqui em casa, e o meu filho também é Paulinho. E daí eu sei que depois disso meio que azedou a amizade deles, né? E cada um acabou tomando o seu rumo. O Paulo Coelho, porque muito Paulo aqui, né? O Paulo Coelho, depois dessa experiência que ele foi preso, não sei o que, ele ficou bem traumatizado. E eu super entendo, se fosse eu ficaria também. E daí ele meio que se converteu, se reconverteu, que ele era católico de criança, né? Ele teve muita convivência na igreja católica, ele estudou em escola de freira, de padre e tudo mais, e ele meio que voltou para a igreja católica. Por isso que nos livros dele, até hoje em dia pelo menos, sempre tem alguma, no comecinho que ele fala Nossa Senhora, que foi concebida sem pecado, rogai por nós, uma coisa assim, né? Você abre o livro logo é tipo uma dedicatória que ele coloca. E assim, tem os telemitas aí que não gostam dele que xingam, o cara é católico, onde já se viu? Gente, deixa o cara ser católico. Cada um tem o direito de ser o que quiser, cada um tem o direito de exercer a sua verdadeira vontade, né? Deixa o cara, se ele quis ser católico, o problema dele, né? Eu sei que a gente tem que respeitar a fé dos outros, e ele se dedicou à fé católica até os dias atuais, aí ele gosta, tanto que fez o caminho de Santiago de Compostela, tal, né? Não é que ele é catolicão de ir na missa, ele se filiou a uma ordem católica que chama RAM, Rigor, Amor e Misericórdia, né? E essa é uma ordem meio de jesuítas, é uma ordem mística católica, pelo que eu saiba, de jesuítas, e ele narra isso daí no Diário de um Mago, que foi a peregrinação que ele fez no caminho de Santiago de Compostela, atravessando a Espanha, tá? Saindo da França, indo para a Espanha, que é assunto que nós vamos falar em breve num próximo vídeo aí, que é sobre o Diário de um Mago. Já adianto que eu fiquei com fogo, de vontade de fazer essa peregrinação também. Claro que você tem que tirar ali um mês da sua vida para fazer, pelo menos. Sei que dá para ir de carro, não pretendo ir a pé, né, gente? Mas dá para ir de carro, eu gostaria muito de fazer essa peregrinação também. Mas enfim, depois da aventura com o Raul Seixas, ele ganhou muito dinheiro com os direitos autorais dele e ele foi trabalhar também como produtor executivo das gravadoras, preparando os artistas. Ele trabalhou com o Sidney Magal, que é engraçado pra caramba, né? Imaginar ele produzindo o Sidney Magal, aquela cantora Rosana da música Como uma Deusa, ele produziu. Ele foi compositor de muitas músicas para outros artistas, inclusive a Me Deixas Louca, da Elis Regina. Eu nem sabia que ele era compositor dessa música, fui descobrir no livro, descobri várias coisas, né? E ele ganhava royalties, né, dos direitos autorais, porque naquela época se vendia discos, não é que nem hoje o consumo de áudio, né?
E ele fez uma boa grana com isso, e pelo que o livro conta, ele soube, como um bom virginiano que é, ele soube multiplicar esse dinheiro, né? Ele soube investir, ele comprou imóveis, enfim, teve juízo. E pelo que o pessoal conta, pelo que o livro conta, ele não é pessoa de esbanjar, de ostentar, diz que ele é muito seguro, muito até meio pão duro com dinheiro. E tá certo, né, gente? Pra que vai desperdiçar? E daí, mas sempre com aquela coisa de quero escrever um livro, eu quero ser famoso na área de literatura, e ele cismou e encasquetou com isso. Foi daí que ele foi tentando escrever, mas não conseguia se concentrar muito bem, não tinha um tema muito definido, daí ele entrou para uma ordem que chama RAM, que é Rigor, Amor e Misericórdia, se não me engano, que nem eu falei para vocês, é uma ordem iniciática, jesuíta, com fundo católico, mas é mística também. E lá ele arrumou um mestre, enfim, foi trilhar. E daí pediram para ele, faz parte, né, acho que é ordálias que chama o termo, das obrigações, né? Por exemplo, o muçulmano tem a obrigação de viajar até Meca pelo menos uma vez na vida, de rezar 5 vezes por dia. Uma das ordálias, das obrigações dessa ordem que ele entrou, era fazer um dos caminhos sagrados. Tem vários, tem o caminho de Roma, não sei o que, tem vários caminhos, né? E ele foi fazer o estranho caminho de Santiago, que é um caminho que ele tem várias rotas, tá? Tem, sai da França, tem vários tipos de rota ali, e ele escolheu fazer esse caminho aí, ele escolheu, não sei se escolheram por ele, de fazer essa peregrinação no caminho de Santiago de Compostela. História que ele conta no Diário de um Mago, né? E quando ele voltou dessa peregrinação, o mestre dele, que era o Petrus, que inclusive é o nome do pai dele, Pedro, né? E do meu amigo Pedro também, que eu adoro a música do meu amigo Pedro, é ótimo. E o mestre falou assim, quando você voltar, né, eu costumo pintar as minhas experiências. Retrate essa experiência em forma de arte. E foi daí que ele escreveu o Diário de um Mago. E foi daí que ele explodiu. Só que veja, o livro é ótimo, eu gosto do livro, mas uma coisa que fica bem clara na biografia é o quanto ele investiu em propaganda, em marketing, em fazer esse livro dar certo. E o que é muito legal da gente viver com um escritor contemporâneo, além da esperança de um dia conhecer a pessoa e bater um papo e conversar, né? Eu adoraria conversar com quem? Com o Paulo Coelho, com o Jimmy Page, com o Paul McCartney. Eu adoraria conversar com essas pessoas, né? Eu tenho muitas perguntas para fazer, mas o legal de você viver com um escritor contemporâneo é você lembrar das coisas. Eu me lembro perfeitamente de quando ele lançou o Diário de um Mago. Foi, eu acho que 88, 87, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas 87, mais ou menos 88, né? Eu tinha aí 10, 11 anos e eu lembro, gente, da revista Veja xingando ele, falando, olha lá o fulano que faz chover, né? Ai, olha, a minha tia, aquela minha tia que vocês sabem, né? Que sempre critica tudo e todos, minha tia é literata. E inclusive eu tenho muita influência da minha tia, graças a ela eu li muitos livros bons, porque minha tia sempre teve livros em casa. E eu li muitos livros dela, né? Eu falo da minha tia, mas ela me ajudou muito. E eu vi ela lendo, eu queria ler também, que a criança sempre quer imitar o adulto, né? Inclusive a minha tia, a gente brigou, porque ela ama os 100 anos de solidão e eu não gosto tanto assim. Daí a gente discutiu outro dia por causa desse livro, mas enfim. Eu lembro dela xingando o Paulo Coelho, falando mal, esse cara, imagina, esse cara aí é um mentiroso, ele fala que faz chover e não sei o quê. E na época, realmente, a história dele falar que faz chover, né? Hoje a gente vê claramente que foi uma coisa de marketing. Tudo bem, ele pode até fazer chover, mas foi uma coisa que chamou a atenção. E no meu livro, o Fernando Moraes relata que ele ficava na porta dos teatros, né, junto com a esposa dele, com a Cristina, dando panfleto, ele ia em todas as entrevistas. Você pega as entrevistas dele da década finalzinho de 80, 90 ali, o quanto ofendiam ele, o quanto enchiam o saco. Os entrevistadores eram grosseiros com ele e riam dele, e ele sempre de boa, porque ele é muito doce. O Paulo Coelho, ele me passa uma coisa assim, pode ser impressão. Eu sigo o canal dele, ele não posta muita coisa, mas eu sigo o canal dele aqui no YouTube. Ele é muito doce no jeito que ele fala, até no olhar, assim. Eu percebo que ele é meio tímido e doce. E você vê as entrevistas, eu fui ver, né? Agora, rever, depois de velha, o quanto o pessoal era grosseiro com ele. Ele foi no Roda Viva, nossa, que massacre. Até a Bruna Lombardi foi grosseira com ele, na minha opinião, entendeu? Chata demais. Tudo bem, é o papel do jornalista, eu entendo, mas você não precisa ser tão chato, né? Pegavam muito no pé dele.
Bom, e depois do Diário de um Mago, ele fez sucesso, ele já colocou o Alquimista ali também, que é uma história ótima. Eu tô relendo o Alquimista agora. Ontem eu tava relendo muita coisa, eu tô no capítulo, não vou lembrar o capítulo, mas eu tava lendo antes de dormir ontem, aquele negócio do medo de fazer sucesso, do medo de ter o seu sonho realizado, que ele tava, né, o Santiago tava trabalhando lá na loja de cristais, e o dono da loja falou: eu tenho dinheiro para ir para Meca se eu quiser, mas se eu for eu vou realizar meu sonho. E depois que eu realizar meu sonho, como é que vai ser minha vida? Gente, é um insight fantástico isso daí. Eu vou ter muita coisa para falar do Alquimista aqui, tá? E ele fez o Alquimista, pronto. O Alquimista foi o livro que estourou no mundo inteirinho, né? Eu gosto da história, eu acho um livro gostoso de ser lido. O pessoal enchia muito o saco por causa de erros de concordância. Por exemplo, eu nasci com H e acento há 10 mil anos atrás. Quando você vai usar o verbo haver para expressar tempo, você usa com H. As pessoas escrevem tudo errado, né? Mas é A com H. Eu nasci há 10 mil anos, ponto. Na música com o Raul, eu nasci há 10 mil anos atrás. Isso é uma redundância, não pode, pela língua culta. Quando ele fez a música com o Raul, tava tudo ok, ninguém encheu o saco. Ele até fala isso, acho que no Roda Viva, não lembro. Ou ele fala pra Marília Gabriela. Eu acho que é a Marília Gabriela que ficou enchendo o saco dele com essa história do 10 mil anos atrás, que ele colocou alguma coisa assim no livro. E ela, porque eu corrigi seu livro aqui, eu achei não sei quantos erros. Tipo, chatíssimos, né? E o Alquimista, gente, com erros ou sem erros, com o massacre dos brasileiros ou não, né, da mídia brasileira, não dos brasileiros, porque os brasileiros gostaram do livro, né, se tornou aí um livro, acho que o livro mais vendido mesmo. Não, eu acho que ele só fica atrás do Pequeno Príncipe, se não me engano, no número de traduções e leitores ao redor do mundo. E foi traduzido para tudo quanto é idioma. Eu vi uma entrevista do Paulo Coelho com o Bial, na casa dele, ele mora na Suíça, o que ele fez muito bem mesmo, né? Acho que ele ficou tão traumatizado com a coisa do sequestro lá da ditadura e a violência no Brasil e tal, que diz que ele ficou meio traumatizado com isso. E eu super entendo, né? Ele mora com a esposa dele lá na Suíça, diz que era tipo um moinho que eles reformaram lá, e pro dinheiro que ele tem, diz que é super simples a casa dele. Ele mora numa vila super de boa, assim, vai no mercado, vai comprar pão, tem umas igrejinhas lá que ele visita e tal. Uma vida super normal. E depois do Alquimista, o negócio foi que foi. Ele, né, ganhou muito dinheiro, teve os livros aí, um com mais sucesso que os outros, depois veio Brida, depois veio as Valquírias. Eu gosto muito das Valquírias, eu vou reler em breve. E ganhou prêmios atrás de prêmios, né? E tem umas passagens aí no livro, que nem em 2002 ele foi escolhido, né, diplomado na Academia Brasileira de Letras. É legal que o autor, o Fernando Moraes, ele esmiuça bem como é esse processo da academia, né? As politicagens que tem ali dentro, quantos caras não queriam aceitar ele lá dentro, sabe? Todas as brigas políticas ali dentro da academia, os interessezinhos dos intelectuais, né? E assim, muitas personalidades mundiais leiam Paulo Coelho, gostam do Paulo Coelho. Paulo Coelho já foi esnobado em excursões aí, né? Com o presidente da República e com os literatos da academia. Tipo assim, chegar na festa lá, todo mundo tá lá, o presidente, os caras, e não convidaram o Paulo Coelho, que é parte da Academia Brasileira de Letras e é o mais famoso de todo mundo ali, sabe? Então, ele, assim, eu acho que ele é muito resiliente de ter sido tão esnobado e ter tido tantas provocações assim, né? Porque ele foi bastante provocado e até que ele não perde a paciência. Até que ele é fino nas entrevistas. Até hoje ele é gentil, ele é fino, ele é elegante para falar com a imprensa. Se fosse outra pessoa, não teria tanta paciência, não. Bom, foi muito legal ler esse livro. É muito bom a gente conhecer o autor. Quando você for ler um livro qualquer de ficção, é muito bom você conhecer ficção ou não ficção, tá, gente? Qualquer livro. Se você tiver a oportunidade de conhecer a história do autor, você vai entender muita coisa do que está no livro. Nos livros. Do Paulo Coelho, ele mesmo fala que tem muitas coisas dele, da vida dele ali sendo retratadas, né? E tem mesmo. E é muito legal. Uma coisa muito legal que eu já vi ele falando em entrevista, né? E tá no livro também que eu li, é que ele falando que assim, uma das principais coisas que ele aprendeu com o Raul Seixas foi não empolar o discurso, escrever para o povão, não escrever para os literatos da academia. Não escrever com uma linguagem difícil que a pessoa comum não conseguisse ler.
O importante, ele sempre fala isso, né? Que o autor, ele quer ser lido. O importante é ser lido. Não ser lido só por pessoas que fizeram um doutorado. E o Raul falava isso para ele, ó, escreve de um jeito que o povo entenda, né? E... enfim, é um livro muito gostoso. Se você é fã, leia que você vai gostar, vale muito a pena. É um livro enorme, mas ó, passa assim, certo? E os meus planos agora, né? Em breve eu vou fazer a resenha aqui do Diário de um Mago que eu reli. Tô relendo O Alquimista e eu quero reler a obra toda para poder comentar aqui com vocês. Ah, e tem uma coisa que eu não fiz ainda que eu vou fazer em breve, tem um documentário que chama Não Pare na Pista, que é a história do Paulo Coelho. Inclusive a música Não Pare na Pista é maravilhosa, né? Meu marido estava tocando aí, meu filho Paulinho adora Não Pare na Pista. A gente sempre ouve no carro e é uma metáfora maravilhosa, né? Que você não pode parar na pista, porque o carro vem e te pega. Você não pode parar na pista da vida. A vida continua, você tem que estar sempre em movimento, você tem que estar sempre andando. Porque se você para, o carro pode te pegar. E aquela coisa do se acostumar, é muito cedo para você se acostumar, é maravilhoso isso. A gente não pode se acostumar com uma vida medíocre. Medíocre no que eu digo assim, de sem sentido. A gente tem que ir atrás, né, da nossa lenda pessoal, da nossa verdadeira vontade, que é o que? A nossa missão, aquilo que a gente nasceu para fazer e para expressar. E no Alquimista ele fala muito disso, né? Então, nesse caminho da gente ir atrás da nossa lenda pessoal, a gente aprende muitas coisas, a gente expande a nossa vida. Então, são ensinamentos muito legais. Eu acho lamentável, uma pena que os brasileiros ainda esnobam Paulo Coelho, principalmente o pessoal mais letradinho, né? Quando eu dava aula de literatura, nossa, as pessoas não gostavam de mim já, mas não gostavam principalmente porque eu falava. Que autor você gosta, Lígia? Eu falava Nelson Rodrigues. Pronto, acabou, né? Machado, o pessoal até aceitava, Machado de Assis, e eu gosto do Paulo Coelho. Pronto, já aqueles olhares, sabe? De tipo, como assim a professora de literatura leu Nelson Rodrigues, aquele homem pornográfico, Paulo Coelho que faz chover, ó. Então, é uma pena que as pessoas ainda não tenham entendido, né, o Paulo Coelho, que é uma literatura popular para as pessoas lerem mesmo. E o Nelson Rodrigues também, que eu amo, que é um discurso jornalístico. Nelson Rodrigues é sucinto porque ele é jornalista, gente. Era, né? O Nelson Rodrigues escreve no estilo americano. Já tem até, o Paulo Coelho é estilo americano, períodos curtos. Que bom! Fica mais legal para ler. Eu gosto desse tipo de leitura, né? Eu não quero um José de Alencar com um parágrafo desse tamanho assim. Um Essa de Queiroz, eu gosto do Essa de Queiroz, tá? Não vou falar. O José de Alencar não gosto não. Mas o Essa de Queiroz com um parágrafo desse tamanho assim, pô... Sabe? Então, são estilos, né? E aqui no Brasil tem muito preconceito. Eu acho que é muito cacique para pouco índio, né? Muita gente aí querendo se dizer letrado sem selo, né? E o Paulo Coelho, acho que ele deu um tapão com luva de pelica na cara de todo mundo aí que esnobou ele. Então é isso. Sou grande fã do Paulo, sim. E aqui no canal vamos ter várias resenhas dos livros dele. É isso, gente. Você já leu esse livro? Me conta aí nos comentários, me conta se você gosta do Paulo Coelho, o que você leu. E é isso, deixa seu comentário e a gente se vê muito em breve, tá bom? Criei uma playlist aí, livros do Paulo Coelho, onde eu vou juntando essas resenhas e esses comentários aí sobre esse grande autor da nossa literatura brasileira. É isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.